Olá, nessa aula vamos introduzir multiplicação e divisão de números inteiros, né, que está no capítulo 14 da apostila 2. Para iniciar a introdução à multiplicação de números inteiros, nós temos que partir do conceito de adição. Percebam aqui que nós temos o número inteiro mais 3, somado com outro número inteiro mais 3, e o resultado todos nós sabemos que vai dar mais 6. Mas como transformar isso numa multiplicação? Percebam que o número mais 3 e o número mais 3 se repete duas vezes, então nós podemos transformar isso na multiplicação fazendo isso aqui, ó, 2 vezes mais 3. E o resultado de 2 vezes mais 3 fica sendo mais 6. Né? Nesse caso aqui abaixo nós temos o menos 1 repetido quantas vezes? Nós temos o menos 1 repetido 5 vezes, como vocês podem observar. Mas vamos relembrar do conceito de número inteiro negativo visto em adição. Eu pedi que vocês associassem ou sempre lembrassem que quando o número inteiro fosse negativo, sempre considerasse como dívida. Então, por exemplo, você deve 1 e deve 1. A sua dívida aqui é o de 1. Quantas vezes? 5 vezes. É como se você devesse R$1 5 vezes. Então, dívida, quando você soma, continua dívida. Então, obviamente, nós vamos ter aqui um total, como nós temos 5 vezes menos 1, nós temos uma dívida de menos 5. Ou seja, nós vamos multiplicar por 5 o número menos 1, porque ele está se repetindo 5 vezes. Então, nós fazemos isso, ó, 5 multiplicado por menos 1. E o resultado é igual a menos 5. Agora, vamos tirar desses conceitos de adição e de multiplicação umas regrinhas para os resultados, ou seja, os sinais dos resultados. Vamos considerar, por exemplo, que esse nosso 2 aqui seja um número positivo. Né? Então, vamos colocar o mais 2 aqui. E vamos considerar que esse nosso 5 também seja um número positivo. Então, vejamos o que acontece. Qual a regrinha que nós vamos tirar daqui? Ó? Quando nós multiplicamos números inteiros com os sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Ou seja, quando multiplicamos positivo por positivo, o resultado é positivo, como podemos observar na expressão acima. Agora, quando multiplicamos positivo por negativo, o resultado ficou negativo. Então, a partir desse momento, nós estabelecemos uma regrinha. Sinais iguais dá sempre resultado positivo. Sinais diferentes dá sempre resultado negativo quando multiplicados. Né? Então, essa regrinha agora que nós vamos criar, nós podemos entender como sendo também sinais iguais, sendo os dois negativos. Ou seja, se eu multiplicar um sinal negativo por outro sinal negativo, o resultado será positivo. E assim, tanto faz aqui a ordem. Se for também negativo por positivo, o resultado vai ficar sendo negativo. Percebam que através desta multiplicação nós tiramos as regrinhas dos sinais. Então nós vamos usar agora essas regrinhas aqui. Então mais 5 multiplicado por menos 2. Como os sinais são diferentes, nós aprendemos que quando os sinais são diferentes o resultado dá negativo. Então eu já posso escrever aqui, ó, dá menos 5 vezes 2, 10. Né? Aqui nós temos mais 4 multiplicado por mais 2. Como os sinais são iguais, o resultado dá positivo. E 4 vezes 2 é 8. Aqui os sinais também são iguais, perceba que é menos multiplicado por menos, que dá mais, portanto nós vamos dizer que dá mais, e o resultado 3 vezes 2, 6. Aqui também os sinais são iguais, menos vezes menos dá mais, e o resultado 6 vezes 4, 24. Na próxima aula veremos o conceito de divisão. Até a próxima.